Boa tarde, pessoal, tudo bem com vocês? Boa tarde, boa tarde. Uma ótima sexta-feira para todos nós, uma ótima sexta-feira para os meus queridos colegas, alunos de medicina, auxiliares de médicos veterinários, tutores. Bom, minha gente, hoje nós vamos conversar sobre um assunto bastante diferente. Um assunto diferente, interessante, intrigante. Tá? Vou muito mais além. É um assunto bastante intrigante, relativamente novo no mercado. Eu tô falando, pessoal, da ração de insetos. Rações de insetos à base de proteína de insetos para cães e gatos. E aí? No desenrolar do vídeo, eu vou colocar aqui para vocês o contexto da obra, o que eu li, vou colocar alguns artigos aqui também, quero que vocês leiam para vocês tirarem as próprias conclusões. Há benefícios? Benefício para quem? Planeta Terra? Para os nossos animais, né? Com relação aos valores nutricionais dessas proteínas de inseto. Eu vou colocar tudo aqui mastigadinho para vocês e aí vocês vão decidir no final desse vídeo. E aí, será que isso é uma esperança ou uma ameaça? Bom, gente, essa semana eu atendi um paciente através de uma teleorientação, um paciente da Alemanha, um gatinho alemão, a tutora é brasileira, mas mora na Alemanha. Ela já tá nessa labuta aí há mais de 4 anos, né? Mais ou menos ali uns 4, 5 anos ela nessa labuta. Esse paciente, ele não tem diagnóstico fechado e os problemas que ele tem sempre são problemas alérgicos de pele e problemas estomacais. Então a gente já começa a pensar aí numa hipersensibilidade alimentar e é claro que a gente conversou sobre diagnósticos diferenciais, né, com relação à pele, com relação ao intestino. Então a queixa dela é que sempre esse paciente está se coçando, alopécico, né, então tem partes dele ali que é careca, né, ele sempre está se roendo, sempre tem pedaços ali de cabelo, tufos de cabelo caindo, né, fora a coceira, vermelhidão, inchaço ali na pele, né, já vi algumas plaquinhas aqui nessa região aqui das orelhinhas, né, sempre muito vermelhinho ali. Com relação aos problemas estomacais, vômitos crônicos durante todo esse tempo, tá? Não é normal um gatinho ficar vomitando frequentemente durante todo esse tempo, tem alguma coisa errada, né? Com certeza ela foi no médico veterinário e a cultura de lá, pessoal, parece muito com a cultura daqui. Né? Os médicos veterinários alemães, assim como os médicos veterinários americanos, são muito frios, não há uma investigação, nenhum dos colegas alemães investigaram a causa desses vômitos e dessa coceira, tá, do paciente, e foram passando um monte de tratamento, né? Passa antibiótico, passa pomada, passa tudo, né? Mas o sinal clínico do paciente não passa nunca. E aí eu perguntei da tutora, qual é a ração que ele tá comendo? Foi aí que veio o assunto da ração de inseto. Olha, doutora, ele tá comendo uma ração de inseto aqui, melhorou um pouco, mas continua. Não tá legal, né? Dá aquela melhorada ali, que é o que eu sempre escuto aqui de vocês. Olha, doutora, dá aquela melhorada, mas ainda não tá. Entendeu? Então, esse foi o relato dela. E aí eu perguntei pra ela, olha, a colega fez o teste de exclusão? Ela disse, não, doutora, a colega simplesmente tirou tudo e já tacou logo a ração de inseto. Né? Então, eu expliquei para ela como é que se faz, né, o diagnóstico de hipersensibilidade alimentar. Esse é um possível diagnóstico. Quem quiser, gente, para de gaguejar, mulher. Quem quiser ver o vídeo de hipersensibilidade alimentar, eu vou deixar aqui no izinho, tá? Para vocês irem lá assistir, tem no canal, tá? Tem a playlist aqui, tá na playlist de alimentação. E aí eu expliquei para ela, né, todo o contexto de como se faz um diagnóstico de hipersensibilidade alimentar, né? Expliquei tudo para ela. E aí eu falei para ela que essa poderia ser a primeira opção, né? A segunda opção, uma doença inflamatória intestinal. Expliquei todo o contexto da doença inflamatória intestinal, tá? Esse paciente, ele não tem exames recentes. Os últimos exames que eu vi foram de 2022 e 2023. Nós já estamos em 2025, então para vocês verem como não há uma investigação. Deixando claro, tá, gente? Não tô generalizando, tá? Tem as suas exceções honrosas com relação aos médicos veterinários do planeta Terra inteiro. Tá? Mas eu tô falando de massa, da cultura. A cultura daqui e de lá é uma cultura fria e tudo é remédio. Tá feliz? Toma remédio. Tá triste? Toma remédio. Fiquei com raivinha? Toma remédio. Tudo aqui é remédio, tá? Por isso que tem esse contexto de zilhões de tratamento e nunca resolve. E aí eu peguei e falei pra ela, tutora, vamos fazer a nossa estratégia do mais óbvio ao menos óbvio. Tá? E aí eu peguei e falei pra ela, olha, vamos conversar um pouquinho mais sobre essa ração de inseto, né? Eu vou retirar essa ração de inseto porque a colega não fez o teste de exclusão, nós vamos fazer o teste de inclusão, vamos retirar essa ração e vamos do mais óbvio ao menos óbvio.
tá, gente? Então, a partir de agora, eu vou conversar com vocês tudo que eu descobri sobre essa ração de inseto. Deixando muito claro que eu não vou falar mal da ração de insetos, até porque isso seria muito imbecil da minha parte, seria um tiro no pé, porque no futuro eu posso precisar, tá? Assim como nós conversamos lá no canal, aqui no canal, sobre as rações veganas e vegetarianas. Vou deixar aqui no izinho também para vocês assistirem lá. Eu tenho casos de pacientes que realmente têm hipersensibilidade alimentar muito severa e só resolveu com ração vegana e vegetariana. Então eu não posso demonizar, porque foi o que deu para esse paciente. Tá, gente? Então, rações veganas, vegetarianas, rações de insetos. Não vou falar mal, vou colocar aqui os fatos, depois vocês vão ver o que vocês vão fazer. Mas colocar em mente que se esses pacientes estão nesses tipos de rações, o nutricionista tem que fazer parte da vida desse paciente. E lembrando que cães e gatos são carnívoros, tá, gente? Em alguns lugares lê-se ali que cães são omnívoros e tudo mais, mas não, gente, tá? É só ler a classificação taxonômica. Cães e gatos são carnívoros, ainda mais gato. Tá, gente? Então, tem que ter muito cuidado quando a gente for ler os artigos também, né? Porque tem alguns artigos que tem um viezinho, vai mais pra lá, mais pra cá, e tem artigos, né, que vai dizer o fato ali. Então, tem que passar o filtro também quando você tá lendo artigos científicos e trabalhos acadêmicos, tá? Então, aqui eu já deixo um artigo, o artigo mais completo que eu falei pra vocês, né, pra vocês darem uma lida lá. Num primeiro momento, quando eu tava lendo o artigo, né, eu concordei bastante com relação à introdução de ração na vida de cães e gatos e até também mudar o estilo de comida nossa, de seres humanos, para insetos, por causa do cuidado que a gente precisa ter com o planeta Terra. Né? Então, o cuidado com o planeta Terra, com relação à biodiversidade, ter uma alimentação de uma forma mais sustentável, que não desgrace tanto o planeta Terra assim, né? Que diminui poluentes, predisse que até 2050 nós seremos ali entre 9 a 11 bilhões de pessoas, né, no planeta Terra. Então, quanto tem mais gente na Terra, mais a gente vai explorando o planeta Terra, mais a gente vai acabando com árvore, com floresta. Gente, isso aí não tem pra onde fugir, tá? Eu concordo que a gente precisa cuidar, né, do planeta Terra, mas se a gente quer cuidar do planeta Terra, então já tem que começar o exemplo dentro de casa, né? Aí já para de andar de avião, né? As maquiagens aí, as bolsas de couro que a mulherada compra, né? Parar de usar calça jeans, porque gasta muita água, né, gente? E esse adendo aqui é pro pessoal que é mais extremo, né? Tem uns vegetarianos que eu tenho medo deles, tá? Mas, né, quer cuidar do planeta Terra? Beleza, né? Mas aí se sacrifica, né? E eu acho que a massa não tá afim de se sacrificar, porque essa é a nossa condição humana. Nós, seres humanos, somos assim, predadores. Então, assim, gente, quanto mais gente nascendo na Terra, menos conservação de flora e de fauna, mais gases, menos terras aráveis, ou seja, né, a Terra vai se acabar um dia, isso não tem pra onde correr. Então, eu achei muito legal o intuito do trabalho, falando pra gente, olha, se a gente mudar a chave, virar a chave para uma outra direção, a gente pode deixar essa terra mais sustentável, mais saudável, né? E aí ninguém morre rápido, né? Porque vai chegar um dia que a terra vai se acabar, todo mundo vai se acabar, gente. Aí não tem pra onde correr, tá? Mas eu achei legal o intuito. Então, eu vou colocar aqui um trechinho do estudo que eu achei bastante interessante para fazer a gente pensar, tá? Vocês estão vendo que eu tô lá e cá, né, gente? Lá e cá para fazer a gente pensar. Então, vamos lá. Esse trechinho que diz assim: a criação de insetos é caracterizada por menores emissões de gases de efeito estufa do que a criação de animais para abate. Além disso, os benefícios da criação podem aumentar a eficiência ambiental e econômica através de sistemas de produção duais. No geral, os benefícios do consumo de insetos comestíveis influenciam o ambiente, a economia e a saúde da sociedade em todo o mundo. Por exemplo, para satisfazer as necessidades nutricionais de uma população global de 9 bilhões de pessoas, de acordo com os padrões alimentares, prevê-se que a produção global de alimentos aumente em até 70%, né, até 2050. Este fenômeno terá consequências graves, incluindo o aumento adicional de 30% nas emissões globais de gases com efeito estufa resultantes da criação de animais para abate, né, gente? Então, até 2050, vai ter boi para tudo isso aí? Vai ter boi para nós? Né, pra gente comer? Sei lá. Eu acho que a gente só vai tomar conta de que tá dando merda real e oficial quando realmente a comida se acabar, a terra se acabar e aí a gente não ter escolha, né? Aí a gente tem que partir pra folha, pra vegetal, pra inseto, pra tudo, né? Eu acho que é nesse caminho. E aqui nesse trecho aqui,
ele fala assim: a atenção também se volta para fontes menos convencionais, como o uso de micro-organismos como algas, bactérias ou leveduras e os insetos acima mencionados. No geral, os insetos são uma fonte sustentável interessante de proteína. E tem proteína, tá, gente? Inseto tem proteína. Sua criação é caracterizada por baixas emissões de gases de efeito estufa, baixo consumo de água e uma área menor de terra agrícola usada para sua produção. Além disso, também tem uma alta eficiência de conversão alimentar, né, gente? Então, assim, se a gente começar a introduzir, né, em alguns países já tem isso, a gente começar a introduzir, mas de uma maneira mais pesada, robusta, a massa toda considerar isso aí, né, com certeza a gente vai ajudar na saúde do planeta Terra. Olha os benefícios aí. Mas aí fica a pergunta que não quer calar. Se por um lado a gente vai ajudar o planeta Terra, mas será que essa alimentação ela é o suficiente para cobrir, né, e nutrir e alcançar as necessidades nutricionais de seres humanos, cães e gatos, né? A gente tolera vegetal, come vegetal, a galera aí que só come inseto, tá de boa, mas não é dieta de base, né? Um petisco ou outro ali, um salgadinho de grilo, de barato, sei lá, entendeu? Eu quero saber como é que fica a situação da dieta de base, da rotina, do que o corpo de cada espécie precisa, né? Então, bem aqui, gente, eu vou colocar um outro trechinho, que aí a gente vai começar a pensar, beleza, vamos cuidar do planeta, bora, né? Mas aí, será que alcança as necessidades nutricionais de seres humanos, cães e gatos? Vamos ver. Então, eu já vou ler um próximo trechinho aqui para vocês, que diz o seguinte: é importante ressaltar que o termo frequentemente usado para se referir a insetos e suas proteínas é novidade. Indeed. Mas o termo não é totalmente correto, pois os insetos sempre foram alimento de humanos e animais. Deve-se enfatizar que os insetos também são alimento no ambiente natural de canídeos, das espécies lobo de orelha curta, raposa de orelha grande, raposa da areia, fuxo do deserto, lobo cinzento e pena de Darwin. Os insetos também podem apresentar até 6% da dieta de espécies de felinos selvagens. Portanto, o objetivo deste artigo é discutir o valor nutricional dos insetos e suas possíveis aplicações na nutrição de animais de companhia, especialmente cães. Tá, gente? Aqui quando eles falam, né, que os insetos fazem parte da alimentação de felinos e de canídeos, claro que faz, né? Tá lá no mato, lá na selva, né? Mas a alimentação de base não é isso, tá? Tanto é que tem as porcentagens de insetos de cada bicho desse que eu acabei de falar aqui, tá? Como vocês estão vendo aqui nesse gráfico, tá? Então aqui a gente está vendo, né, as porcentagens de insetos que esses carnívoros têm na dieta no seu habitat natural, tá? Estamos falando da galera que já mora lá onde eles moram lá, tá? Notem que o Canis lupus, que é um lobo cinzento, que tem a mesma classificação taxonômica de cães domésticos, é de apenas 1%, tá? É de apenas 1% de inseto lá na dieta deles, tá? Então essa porcentagem é muito pífia. Os outros carnívoros se adaptaram um pouco melhor aos insetos. E o único canídeo que é considerado, né, além de carnívoro e insetívoro, é a raposa de orelha grande, tendo 61% de inseto na sua dieta, tá? Então vocês estão vendo aqui, nesse gráfico, a porcentagem de inseto que essa galera aqui come, tá? Então qual é a espécie que a gente, né, tá lidando aqui? É cão e gato, né? É 1% só, gente. Mas vamos ver o valor nutricional das proteínas desses insetos que eles fizeram aqui desse estudo. Então nós temos aqui a mosca soldado negro, que é o que mais usa, né? Essa mosca aí do soldado negro, nessas rações que tem, que é de inseto. Larva da farinha, grilo de faixa, grilo doméstico, grilo, aí vem os grilos embaixo. Tá, gente? Então, o que a gente vê nesse gráfico que eu tô mostrando pra vocês? Né? A matéria seca é a porção que sobra, tá, gente, do alimento após a retirada de toda a sua umidade. O inseto que mais tem se usado nas rações é a mosca soldado negro. Olha o tanto de proteína que tem na fase larval, 42%. Olhem a larva da farinha, fase larval, e a fase adulta, 53 e 65, e os 3 grilos abaixo, tá? O teor de proteína bem alto, é verdade. São bastante proteicos. Mas há uma observação aqui na totalidade do teor de proteínas em cada inseto. Como estamos falando de proteína bruta, logo estamos falando de proteína nitrogenada proteica e não proteica. A proteína nitrogenada proteica são aquelas proteínas
que são formadas por aqueles aminoácidos que a gente já conhece, tá? A gente já conhece. Então, todos eles vão se ligar e vão formar um peptídeo, né? Um peptídeo proteico. Já a não proteica, né? O nitrogênio não proteico é ácido úrico, ureia, creatinina, sais de amônia e um monte de bagulho lá. Então, o que o artigo fala aqui pra gente é pra gente tomar um certo cuidado quando forem fazer esses dois tipos de proteína nitrogenada, proteica e não proteica, né, ali na sua totalidade, né, para não superestimar mais um do que o outro, tá? Bem aqui, olha só o trechinho, vou colocar aqui para vocês. Ao usar inseto como uma fonte alternativa de proteína, deve-se tomar cuidado para evitar superestimar o conteúdo de proteína devido à presença de nitrogênio não proteico. Tá? Então é esse cuidadinho aí que eu não sei se o pessoal que tá fabricando essas ações vão ter esse cuidado aqui que eu tô falando para vocês, né? Há indústrias, né? Há empresas, sei lá, né? Então a gente fica meio, vai fazer, gente, do jeito que é para fazer, né? É pra ser, né? Então, gente, eu vou colocar aqui para vocês essa tabela, tá? Essa terceira tabela, tá? Eu tô falando gráfico, nada a ver, tá, gente? É tabela. Eu vou colocar aqui essa terceira tabela aqui pra gente ver o quanto de aminoácidos tem em cada inseto. Quanto de aminoácidos, né? Aminoácidos, eles vão se ligar e formam ali a proteína. Então, eu vou colocar aqui pra vocês essa terceira tabela, né? Com todos os insetos, né? E os seus respectivos, as suas respectivas quantidades de aminoácidos, tá? Então, vamos aqui. Os aminoácidos essenciais do grilo, né? A gente vê ali que se equipara aos aminoácidos vindo de proteínas de frango e carne bovina, tá? Então, não tem como falar aqui de um por um, tá, gente? Mas dá pra ver aqui, com os olhos da fé, tá, gente? Usa a fé aí pra enxergar isso aqui que tá pequenininho, ajeita o cabelo, entendeu? Eu sei que tá pequenininho, tá? Então, mas dá pra ver aqui que quando a gente começa a comparar a soma de aminoácidos, né, do grilo junto com o frango, né, o grilo bate o frango, mas não consegue bater a carne bovina, tá? Quando a gente vai para a larva da mosca soldado negra, olha lá a somatória ali embaixo, 55,42, né, não vai bater a carne bovina, né, fica um pouco ali abaixo do peito do frango, 57, né, e o do peixe, 47,56, né? Então, assim, gente, tem aminoácidos essenciais, o inseto ele consegue ali chegar a se equiparar aos aminoácidos essenciais que uma carne de boi, uma carne de frango pode, né, nutrir seres humanos, cães e gatos? Sim, contra fatos não há argumentos, e foi isso aqui que eles viram. Mas há ressalvas. Tudo há ressalva, gente. Por isso que a gente tem que passar o filtro, ver mesmo se vai dar certo, entendeu? Mas há ressalvas. Então, qual é a ressalva que o estudo está falando? Aquele pessoal, o pessoal que é vegetariano, vegano, né, eles vão se alimentar ali de trigo, de milho, de soja, né, de aveia. Eles gostam muito de cereais, né? Eu não gosto muito não, mas tá bom. Seria interessante, o estudo falou que seria interessante adicionar inseto, mas aí eu não sei se eles pensam que esse inseto é animal, que é animal, né, gente? É animal, mas eles não comem, eu não sei como é que é o vegano, né? Acho que não come nada de origem animal, inseto é animal, né? Aí não come também, o vegetariano come, você não entende, tá? Mas seria interessante adicionar a proteína de inseto, né, pro pessoal vegano e vegetariano, né? Ou adicionar inseto nas rações veganas e vegetarianas, mas aí, né, é inseto ou não é? Eu não sei como é que é esse negócio aí, né? Da cabeça do pessoal vegano e vegetariano. É uma opção. Como suplementação. Como suplementação, bom dia. Tá, gente? Como suplementação. Tá? Então, para animais, aqueles que se alimentam de ração... Para animais, aqueles que se alimentam de ração vegana e vegetariana, seria interessante suplementar insetos na dieta. Tu entendeu? Uma outra coisa também que o artigo falou, que eu achei bastante interessante, é que ao invés, né, dos fabricantes ali colocar as farinhas, né, a gente não vê ali na embalagem, no rótulo da ração, farinha de farelo, farinha de carne disso, farinha de vísceras disso, né, farinha, né, de trocar a farinha dos restos ali do animal e substituir pela farinha de inseto, né? Eu achei legal também, tá? É uma boa, tá? E uma última coisa aqui, gente, ressaltaram aqui, foi que todos esses aminoácidos, esses teores aí de aminoácidos, de proteína, todos esses números que eu coloquei aqui pra vocês, depende muito
qual a espécie de inseto que você está usando, tá? Depende muito também de como esses insetos são cuidados com relação ao ambiente e ao que eles comem. Para aí sim ficar lindo, que nem eu coloquei aqui nas tabelas para vocês, todos aqueles valores ali que se equiparam, né, com relação ali a proteínas e aminoácidos de insetos, né, gente? Porque para construir uma ração, gente, a gente está falando, né, de dieta de base. O animal vai comer só aquilo ali, né? Então, tem seus benefícios. Mostrei aqui para vocês que tem proteína, alto teor de proteína, tem aminoácidos, né? Mas é dieta de base. Um gato, um cachorro vai comer ração de inseto durante 10, 20 anos? E ainda mais gato, que é carnívoro restrito, vai ficar dando ração de inseto? O que vai acontecer com esse gato a longo prazo? O meu paciente é um gato carnívoro restrito, né? Ficou ali algumas semanas ou meses, não sei, com essa ração de inseto. E aqui, gente, que eu achei muito interessante também, que eu vou colocar aqui pra vocês, com relação aos minerais. Insetos também têm minerais, tá? Então, além de minerais, gorduras, digestibilidade, palatabilidade, esse trabalho aqui, gente, tá explicando tudo com relação aos insetos e todas essas searas aí que eu tô falando aqui pra vocês. Não dá pra falar tudo, tá? Mas os insetos, eles são bastante ricos, né, em cálcio. Aí depende do inseto também, tá? São bastante ricos em cálcio, tem fósforo também, né? E aqui um trechinho do que eu achei interessante, vou ler aqui pra vocês. Os insetos são uma boa fonte de cálcio e fósforo, que são importantes no crescimento de animais jovens e, como mostrado na tabela 5, as espécies de carne têm uma relação desfavorável de cálcio para fósforo, né? Então, uma carne bovina tem muito fósforo, explode de fósforo, tá? É um excesso de fósforo com relação ao cálcio. O excesso de fósforo é um fator que limita a absorção de cálcio, o que leva à doença renal. A dieta de carne para cães tem uma tendência precisa a arriscar esse desequilíbrio nutricional. É claro que se o nutricionista está na vida desse paciente, esse desequilíbrio nutricional que o artigo está falando aqui não acontece, porque a gente calcula tudo, tá? Mas eu achei bastante interessante eles ressaltarem que os insetos, eles podem ajudar bastante em pacientes renais. A gente sabe que paciente renal, a gente não pode explodir em fósforo. Então, uma ração de inseto, né, ou pelo menos uma suplementação de inseto, eu acho que ajudaria a gente aí. Só para vocês terem uma ideia, o exoesqueleto, por exemplo, da mosca soldado negra é rico em cálcio. Para cada 100 gramas dessa mosca, tem-se 2.900 miligramas de cálcio. Então, isso seria uma boa suplementação para aqueles pacientes que têm cálcio baixo, para aqueles pacientes que têm insuficiência renal. A gente sabe que o paciente que tem insuficiência renal, ele não consegue mais produzir o cálcio de uma maneira bastante eficiente, né? E para aqueles pacientes que precisam ser suplementados porque o cálcio está baixo, ou porque está fazendo alimentação natural, né, e está estourando uma coisa ou outra ali, então a gente pode usar, né, a suplementação de insetos para poder ajudar ali no cálcio daquela alimentação natural daquele paciente também, dependendo da condição que ele tem, gente. É todo um contexto, tá? Mas o que eu tô querendo dizer aqui, que com relação ao cálcio e às proteínas, os aminoácidos, a suplementação à base de insetos não é ruim não, tá? O meu único questionamento é dieta de base. Pra fechar aqui, tá? Desse estudo aqui, tá, gente? Tem outros estudos, eu vou colocar os artigos aqui pra vocês lerem depois, tá? Mas eu tô falando desse estudo porque ele é o mais completo. Pra fechar aqui, essas rações de insetos também têm seus perigos, tá? Por exemplo, alergias. Também pode desenvolver alergias em cães e gatos, tá? Não é só a proteína de boi, de frango, de peixe que causa alergias. A proteína de inseto também, tá? Pode causar alergias aí. A mesma coisa com relação às rações veganas e vegetarianas. Elas também podem causar alergias. Apesar do marketing vender ali que são dietas hipoalergênicas, mas isso não quer dizer necessariamente que o paciente que está sendo submetido a esse tipo de ração não vai ter alergia, tá? Porque ele pode não ter alergia à proteína do boi, da vaca, do peixe, entendeu? Mas ele pode ter alergia, né, ao milho, ao grão, oh, meu Deus do céu, como é o nome daquilo? Ervilha, entendeu? Aos grãos que tem ali naquela ração. Um outro tipo de perigo que o estudo aqui ressalta, pessoal, é com relação à contaminação, tá? Muitas pessoas falam que, ai, nossa, é muito perigoso a alimentação natural, porque há o risco de contaminação, como se a ração que é vendida também ali no supermercado ou nos pet shops não pudessem ter a oportunidade de ter contaminação. Tem sim. Tá? Ração também tem risco de contaminação, não só a ração,
tá? Para cães e gatos, à base de proteína animal, mas também a própria ração de inseto. Também tem o seu risco ali de ter a sua contaminação, principalmente durante a reprodução, embalagem, cozimento e alimentação, tá? Alguns fungos existentes nos intestinos de insetos podem gatilhar a produção e a modificação de toxinas, né, contaminando essas rações. E também eles falam com relação à acumulação de metais pesados também, tá, gente? E aqui eu deixo os outros dois artigos para vocês lerem. Essa ração aqui, pessoal, era a ração que o meu paciente estava comendo, tá? Então vocês estão vendo aqui, né, a Vet Concept, né, Cat Sana. Essa aqui é uma ração de inseto, tá? E aqui, gente, tô colocando pra vocês também o rótulo, tá? Eu já tirei, ele não tá mais nessa ração, eu já introduzi uma outra, vou já mostrar pra vocês, tá? E a gente teve que procurar ali as rações que são vendidas na Alemanha, né? Nem tudo que vende aqui, vende lá, vende no Brasil, vende em outro lugar, nem tudo é assim, né? Então a gente teve que procurar. Então vocês estão vendo aqui que a composição dessa ração, o primeiro componente que eu sempre falo aqui pra vocês, gente, quem que tem que vir no primeiro lugar, né? Na composição ali, tem que ser carne. Cães e gatos são carnívoros, né? Mas aqui, a primeira composição, que a gente sabe que é o que mais tem na ração, é batata pra gato, né, gente? Batata pra gato? Ah, não sei. Não fez sentido pra mim, né? E a tutora, ela já sabia dessa informação, ela disse, doutora, eu sei que tem muita batata doce. E tem mesmo, tá, gente? O primeiro ingrediente. O segundo ingrediente, aí sim vem a proteína de inseto da mosca soldado negra, tá? Que é essa Hermetia illucens, né? Mas vem em segundo lugar. E em terceiro lugar, extrato de proteína vegetal, né, gente? Vegetal pra gato, assim, né? Não tem lá os aminoácidos essenciais na proteína vegetal, não tem os aminoácidos essenciais que o gato precisa. Não tem, tá, gente? Principalmente a taurina, tá? Então, tá aqui o terceiro ingrediente, né? Ervilha. Tá? Tem vídeo aqui no canal de ervilha com relação às rações grain-free que tava ali causando cardiomiopatia dilatada em cães e gatos, as rações grain-free, tá? Mas essas rações grain-free, elas eram atochadas de ervilhas, lentilhas e grão de bico, tá? Então, vamos ler a chamada, mas tem que ler a matéria também, tá? Vou deixar aqui para vocês também se informarem com relação a isso, tá? Então, o próximo ingrediente é a ervilha, óleos e gorduras, mas não diz de que animal? É animal? É vegetal essa gordura? Já essa ração aqui, eu já gostei mais. Tá vendo, gente? Não é demonizando a ração não, né? Mas vamos ler o rótulo. Essa ração aqui de inseto, é de inseto para gato, mas eu já gostei mais um pouquinho dela, tá? Essa aqui é a Concept for Life, tá? Hipoalergênica, à base de inseto. Então a gente vê aqui que a primeira composição é um inseto. Então eu sei que tem mais inseto aqui do que batata, do que ervilha, do que milho, do que sei lá. Entendeu? Então eu sei que tem mais inseto, a proteína do inseto aqui nessa ração. Beleza. Tá? Então temos ali o primeiro ingrediente, proteína de inseto, né? Da mosca soldado negra. Aí depois vem sorgo, né? Proteína de ervilha. Lá naquele vídeo que eu falei pra vocês, gente, de ervilha, lentilha, lá. Eles sempre procuram não colocar a ervilha ali pelo terceiro, primeiro e segundo ingrediente. Tá? Porque tem muita ervilha e, realmente, se tiver muita ervilha, pode dar problema no coração, tá? Mas assiste lá, tá? Aí, mais ervilha, né? 5% de ervilha hidrolisada de proteína vegetal, né? Aí vem os cálcios, gelatina, beterraba, né? Óleo de girassol, né? Tem a gordura ali, mas de vegetal, né? E a outra, o DHA deles aqui é vindo de algas, né? É vindo de algas, que também há um debate, né, gente? Mas aí a gente vai falar... o vídeo vai ficar gigante, já tá gigante, né? Mas é de algas, o DHA, né? Que é um dos ômegas ali, né? Do ômega 3, do ácido graxo do ômega 3, DHA, eles pegam de algas, né? Há um debate sobre isso e vocês veem que nas duas rações tem o premix. E os dois premix, ali os aminoácidos, as vitaminas que eles colocam ali, né? Tem que ter a taurina. E nas duas rações tem a taurina, tá, gente? Quem sabe que gato tem que ter taurina, que gato não vive sem taurina. Tá bom, gente? Então, assim, a ração, pedi pra ela, né, vamos tirar essa ração, vamos fazer o teste de exclusão, e eu introduzi na Vida do Bonito a AND. Então, a AND que eu coloquei na Vida do Bonito foi essa daqui, de quinoa, skin coat, com a proteína de peixe, mais anchova, tá? E curcumina. Então, a gente vê aqui no rótulo, né, primeira composição, é o peixe,
né? Aí vem farinha, quinoa, batata, lá, né? Tem bastante fibra, tem prebióticos aqui também, né? Tem a zeólita, que ajuda ali a evitar a contaminação da ração, por isso que o pessoal coloca a zeólita, tá bom? Aditivo adsorvente, né? Hidrolisado de fígado de frango, tem as vitaminas aqui, também tem o premix, tá bom, pessoal? Então, nós introduzimos essa ração pro meu paciente e nós também estamos fazendo, né, uma semimodulação intestinal, tá? Então, vamos ver o que vai acontecer daqui por diante, tá? Não quero tacar logo um negócio diferente sem ter a investigação correta, né, gente? O que a gente faz é investigar. E aí, vamos ver como é que esse meu paciente vai reagir. Eu espero que ele reaja muito bem, né? Eu falei pra minha tutora, eu falei, olha, essa ração de inseto, eu achei uma decisão muito precipitada da colega da veterinária alemã, né? Eu achei muito precipitado, não fez a investigação, peguei, recuei, né? Às vezes a gente consegue subir na vida recuando alguns degraus, né? Subir essa escada da vitória recuando alguns degraus. Então, nós vamos seguir com essa estratégia, tá na ração ND, né, que é uma ração maravilhosa, tá na semimodulação, vamos ver como é que o bonito vai reagir, ela tá nas enzimas, tá no prebiótico, tá no probiótico, tá? E vamos ver, né, gente? Falei, fui muito clara com a tutora, né, como é muito difícil aí o pessoal, né, entender as coisas, investigar, não faz exame nem nada, então o nosso diagnóstico, em algum momento, vai ser o diagnóstico pelo as estratégias que a gente está fazendo aqui. Então, no final de tudo, o diagnóstico quem vai dar é o tempo. Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Uma ótima sexta-feira para vocês. Me diz aqui o que foi que vocês acharam desse assunto. Qual é a opinião de vocês com relação a essas rações, né, com proteína de inseto, uma ração ali à base de inseto. O que vocês acharam disso? Vocês usariam no futuro, né? Vocês usariam agora, né? Em alguns países já estão disponíveis esses tipos de ração. Então, você usaria? E com relação, né, ao cuidar do planeta Terra, qual é o momento que você vai pegar e vai se sacrificar pelo planeta Terra, né? Será que vamos chegar a um momento em que, sim, a gente vai ter que comer inseto porque a Terra está se acabando? Né? Então, eu acho que esse vídeo tem muitas coisas aí a se pensar, não só com relação ao cuidado do planeta Terra, que é nossa obrigação, mas dificilmente faremos, né? Então, cada um vai fazer do jeito que dá, né? E com relação às rações dos nossos animais. Será que vai chegar um momento em que realmente a gente vai precisar, assim como a gente já precisou das rações veganas e vegetarianas? E aí? O meu paciente estava na ração de insetos, mas ele precisou? Não sei, vamos saber com o tempo. E aí no Brasil? Será que realmente essa consideração, essa consciência vai pegar aí no nosso país? O tempo dirá. Beijo pra vocês, a gente se vê segunda-feira. Tchau!